Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Meio Ambiente da Câmara do Rio comemora o sucesso das atividades parlamentares de 2019. O ano se encerrou sem que fosse aprovada a derrubada da floresta do Camboatá, sem que fosse aprovada mudanças urbanísticas permitindo a construção ainda mais descontrolada nas encostas da cidade. O preço da água mineral dispara e os depósitos entram na mira do Procon. E os 35 anos da primeira edição do Rock in Rio, considerado o maior festival de música do mundo. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre meio ambiente, um tema que deve continuar a ser discutido com força este ano no Legislativo Carioca. Para o presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara Municipal do Rio, o balanço das atividades em 2019 foi positivo. Foi um ano de planejamento, ações e conquistas no setor ambiental. O tema foi um dos mais discutidos pelo Legislativo Carioca. Os encontros liderados pela Comissão Permanente do Meio Ambiente reuniram especialistas, como aconteceu no Seminário Internacional, o Colapso Ambiental e a Cidade do Rio de Janeiro. Até hoje, e eu tenho amigos participando dessas campanhas no Golfo do México, o óleo ainda está presente. Ele ainda chega nas praias, ele ainda tem contaminado a vida marinha e isso foi 2010. O aquecimento global, o lixo nos oceanos e a ameaça à biodiversidade. De agrotóxico a desmatamento, o cenário de tragédia ambiental e seus danos irreversíveis inspiraram discussões importantes no último mês do ano. Para o vereador Renato Cinco, o saldo foi positivo de mudanças urbanísticas na cidade até a preservação da floresta do Camboatá, onde a proposta era construir um novo autódromo. Temas em que a comissão conseguiu vitórias. O ano se encerrou sem que fosse aprovada a derrubada da floresta do Camboatá, sem que fosse aprovada mudanças urbanísticas permitindo a construção ainda mais descontrolada nas encostas da cidade. E a gente conseguiu terminar o ano sem aprovar a mudança de gabarito lá no terreno da Barra, que o Crivella inventou que seria para os professores, mas que não tem nada dizendo que é para os professores e tem o dono do terreno desmentindo que é para os professores. Então, é um ano de lutas, batalhas, Eu acho que o saldo de 2019, daqui a alguns anos, é que a gente vai poder avaliar com precisão. Em debates e audiências públicas, uma preocupação comum, um contexto de crise climática. O Rio enfrentou grandes chuvas que provocaram destruição e caos na cidade. Ficou a lição de que a cidade precisa se adaptar às mudanças do clima. Nas ruas, a comissão ouviu moradores sobre possíveis danos à qualidade de vida. No Cosme Velho, o tema foi a reestruturação da estação do trenzinho do Corcovado e o medo que o aumento de visitantes no bairro mude a rotina de quem vive na região. O Procon do Rio de Janeiro está apurando denúncias de preço abusivo na venda de água mineral.
Fiscais do PROCON estadual iniciaram uma operação de fiscalização para verificar denúncias sobre o aumento abusivo na venda de água mineral. Os agentes visitaram vários estabelecimentos. Uma das denúncias relata um aumento de 400% no valor da água mineral. O PROCON vai fazer um levantamento para comparar os preços de 2019 com os praticados após a crise pela qualidade de água fornecida pela SEDAI. Nessa quinta-feira, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar os motivos da turbidez e mau cheiro da água. Funcionários da SEDAI vão ser ouvidos. A polícia quer saber se houve sabotagem ou se a situação atual foi provocada por causas naturais. Em 2020 é um ano que eu particularmente pretendo levar adiante essas pautas de desburocratização, redução de carga tributária, especificamente um pacote que nós construímos chamado pacote anticrise, onde nós buscamos não só trazer para o nível municipal essa questão da declaração de direitos de liberdade econômica, mas nós também pretendemos facilitar a vida de quem empreende na cidade, facilitando o pagamento dos impostos, reduzindo as alíquotas. Nós temos um projeto de lei justamente que visa congelar os impostos na cidade do Rio de Janeiro e, a partir daí, fazer com que os impostos caiam na cidade, para que, com isso, a gente consiga atrair investimentos, atrair emprego e poder justamente colocar a cidade numa trajetória de crescimento e prosperidade. 2020 é um ano que eu acredito que as pautas dos vereadores vão fechar. Quem está aí defendendo a educação, quem está defendendo a saúde, quem está defendendo a segurança pública, as pautas vão fechar. Porque os debates em 2017, 2018, 2019 foram amplos. Nós realizamos diversas audiências públicas. No que tange ao nosso trabalho legislativo, foram diversas audiências públicas para tratar dessa pasta, essa bandeira aí da segurança pública. Então, a minha expectativa é que a gente feche 2020 com tudo aquilo que o cidadão carioca precisa para um legislativo que apresenta bons trabalhos para a população carioca. E você vai ver no próximo bloco. O maior festival de música do mundo completa 35 anos, cercado de elogios. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A pele de tilápia é um peixe encontrado com facilidade em várias regiões do país. Está sendo usada com sucesso no tratamento de queimaduras. No Rio de Janeiro, o Hospital Souza Aguiar é a primeira unidade de saúde a adotar essa técnica desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará. A repórter Luciana Cabizieri conversou sobre o assunto com Natália Dobal, cirurgiã plástica da Rede Municipal do Rio. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. Quando começou o tratamento com a tilápia? Esse é um projeto que começou já há 8 anos no Ceará, juntamente com um médico de Recife. Então, ele já ocorreu nesse período em alguns centros. No Rio de Janeiro, o projeto foi aprovado em outubro do ano passado, de 2019, mas o primeiro paciente que se enquadrou no protocolo do projeto foi em dezembro. Então, desde dezembro, o Hospital Souza Aguiar está colocando pele de tilápia nos pacientes que se enquadram no protocolo. E quantos pacientes já passaram por esse tratamento ou estão realizando esse tratamento no momento? 2 já saíram, já estão cicatrizadas e são um sucesso. E estamos no 3º paciente no momento. E como esses pacientes, doutora, chegam? Em que condições de queimadura? Como o Souza Aguiar é uma grande emergência, ele tem um centro de tratamento de queimados, que é referência também. O paciente chega naturalmente porque sofreu queimadura e se ele se enquadra no protocolo, tendo entre 10% e 30% de superfície corporal queimada e entre 20 e 60 anos sem comorbidades,
é feito um sorteio aleatório e é visto se o paciente entra ou não no protocolo para usar a pele da tilápia ou o tratamento convencional. E quais são os métodos tradicionais que são utilizados, doutora? Para a pesquisa, o tradicional é a sulfadiazina de prata, que é uma pomada que já é usada há mais de 20 anos. E em termos financeiros, quanto o tratamento da tilápia é mais barato do que o tradicional? No momento, assim, eu não tenho como dizer especificamente quanto vai custar, porque ele ainda não é comercializado. Mas a tilápia é o peixe mais comercializado no país de cativeiro, né? A gente tem uma grande produção e está terminando as fases da pesquisa para uma empresa assumir e começar a vender. O que eu posso dizer em relação à pesquisa é que o paciente no tratamento convencional, ele sofre anestesia diariamente porque é muito doloroso, ele toma muitos analgésicos e são trocas diárias, então isso inclui curativos, enfermagem. Na pele da tilápia, a gente coloca a pele, o paciente chegou, quando é colocada a pele, a gente reabre o curativo com 4 dias. Então ele tem uma anestesia, com 4 dias a gente vê se aderiu à pele. Tendo aderido à pele, a gente espera de 10 a 14 dias para tirar e normalmente está epitelizada, já está cicatrizada. Então, assim, 1, 2 anestesias se precisar recolocar a pele. Então, não são 14, se a gente contar 14 dias de internação. Então, são menos trocas diárias. Como a pele, ela diminui a dor, ela é rica em colágeno, diminui perda de proteínas. Então, a cicatrização é melhor. Os pacientes têm referido pouquíssima dor. Então, diminui o uso de analgésico, diminui a anestesia. Então, se você colocar na ponta do lápis tudo, diminui o custo, mas o valor da pele da tilápia ainda não tem como ser dito porque ela ainda não é comercializada. Agora, doutora, a gente fica até curioso para ver como é que essa pele de tilápia chega para vocês, né? Você tem um exemplo aqui para mostrar para a gente? Aqui, essa pele, ela é liofilizada, ela fica na temperatura ambiente. Ela tem 2 tipos, tem a no glicerol, que fica armazenada na geladeira, mas a gente já recebeu a mais moderna, que fica em temperatura ambiente, elas são embaladas a vácuo e a gente hidrata ela, colocando no soro 3 vezes, até aplicar no paciente, porque agora você pode ver, ela é bem durinha, como se fosse um couro. Quando a gente hidrata ela, a gente consegue moldar e coloca direitinho sobre a superfície queimada, sobre a ferida. Entendi. Agora, doutora, a senhora acha que essas experiências que estão acontecendo no hospital, elas podem ser decisivas para que a Anvisa autorize? Sim, assim que tiver uma empresa que vai comercializar, ela vai requisitar junto à Anvisa. No momento é só um projeto de pesquisa, mas assim, a pele é um sucesso. Assim, realmente a cicatrização, para a gente que trabalha com paciente queimado há muito tempo, é muito bom ver. E você vê que diminui a dor e a qualidade da cicatriz é muito boa. E em termos de tempo, assim, de tratamento, né? Mais rápido, mais ágil? Ela tem surpreendido, tem sido mais rápido do que o normal que a gente espera. E o resultado, claro, o paciente? Excelente, paciente feliz, satisfeito e acho que é isso que importa. Né? Agora, por conta dessas experiências que estão acontecendo no hospital, a senhora acredita que a Secretaria Municipal de Saúde também ela pode expandir para outros hospitais de saúde do município? Como projeto de pesquisa ainda não. Quando começar a comercializar, eu espero que todo o SUS possa expandir, todos os pacientes tenham direito a receber. Doutora, eu queria agradecer a sua presença aqui, desejar boa sorte, né, para que a gente tenha aí a expansão desse tratamento para outros hospitais, ficar torcendo, porque realmente é uma situação muito grave, muito séria, os pacientes que sofrem com queimadura. Muito obrigada pela oportunidade e é um prazer fazer parte dessa pesquisa que, com fé em Deus, vai ajudar muita gente. E eu volto com você, Ingrid. Agora o Câmara Rio Notícias convida você a voltar no tempo. Há 35 anos nascia o maior festival de música do mundo, o Rock in Rio. O ano era 1985. Mais de 1.300.000 pessoas lotaram a cidade do rock entre os dias 11 e 20 de janeiro. Naquele ano de 85, você chegar, minha própria equipe não acreditava em mim, chegar na minha agência de propaganda e dizer, olha, vamos fazer um evento que vai mobilizar mais de 1 milhão de pessoas. É bom a gente voltar atrás um pouquinho. Naquela época,
maior evento do Brasil era uma coisa de 40 mil pessoas. Nós não tínhamos som, não tínhamos luz, não tínhamos cenário, não tínhamos nada, absoluta pré-história da música. A gente resolve fazer não um evento um pouco maior, a gente resolve fazer o maior evento de música do mundo. A ditadura militar saía de cena e a democracia subia ao palco. A eleição de Tancredo Neves, mesmo de forma indireta, fazia o Brasil trocar a farda pelo terno no Palácio do Planalto. E nesse momento, nascia o Rock in Rio, já com o selo de maior festival de música do mundo. Estamos saindo da ditadura militar, quase 30 anos de ditadura, uma transição para a democracia. Eu achava que a gente tinha que mostrar a cara da juventude brasileira. E me veio essa ideia da música, de um grande projeto de comunicação. Aquilo tudo era uma novidade, era uma aventura, né? Uma loucura, né? Falando bem em português, né? E era uma loucura que deu certo maravilhosamente, um pouco milagrosamente também, porque havia vários problemas de infraestrutura, banheiros, quem foi lembra, cerveja quente, cerveja ruim, dificuldades, mas não houve violência, não houve incidentes mais graves, houve problemas de intolerância de parte do público, houve questões de transporte, mas comparado com o que a gente vê hoje, inclusive a dificuldade logística que o Rio de Janeiro impõe hoje em dia, pelo crescimento, foi maravilhoso, né? E aquilo ali era assim, um laboratório, né? O Brasil estava se aventurando numa área em que poucas iniciativas semelhantes haviam acontecido. A gente tem momentos maravilhosos, Barão Vermelho e Cazuza cantando Por Dia Nascer Feliz, a alvorada desse período democrático que se começava então, né? Que foi bem significativo. Tivemos também Love of My Life, o Queen, um coro de 250 mil pessoas que até o próprio Queen ficou impressionado. Eles já tinham tido uma experiência semelhante no Morumbi, 81, 130 mil pessoas, e em Buenos Aires também naquele mesmo ano, 81, mas a do Rock in Rio é um negócio que ficou para sempre na memória e na história do rock. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Após 35 anos, o Festival de Música ganhou o mundo e virou um grande parque de entretenimento. 35 anos depois, é uma marca reconhecida, é um festival que tem reconhecimento e cobertura. A última edição rendeu matérias excelentes na Inglaterra, na Europa inteira, nos Estados Unidos. E é uma combinância também, porque hoje em dia o Rock in Rio foi comprado, né? Ele é uma joint venture da Live Nation, que é o maior conglomerado americano de show business, né? Da indústria do show, dos concertos. Então, assim, é uma marca que fez bem ao Rio de Janeiro, que segue fazendo bem ao Rio de Janeiro, né? E hoje em dia está exportada para a Europa, para os Estados Unidos e para outras praças. E vai seguir esse ano, tem em Lisboa, né? E ano que vem novamente aqui. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.